Bom dia, você que é aluno do CCIM. Hoje eu estou aqui para fazer a aula, fazer mais uma aula, dar mais uma aula para você. Hoje eu estou até com o meu visual um pouquinho diferente, estou usando um fone aqui de ouvido como um retorno, o microfone dele é um pouco melhor do que o que eu estava usando por último. Eu quero gravar essa aula aqui e deixar com você uma recapitulação das nossas últimas aulas, das últimas 5 aulas que nós fizemos virtualmente. Então, eu quero deixar essa recapitulação gravada. Caso você queira revisar o assunto, compartilhar com alguém, fique à vontade para fazer isso. E espero que você possa aprender, crescer, se desenvolver com esse conteúdo que nós temos compartilhado. Lembre que esse conteúdo é muito importante para a sua vida como um todo. Vou compartilhar aqui a tela. Quero colocar, então, para você da seguinte forma: nas últimas semanas nós vimos os conteúdos relacionados ao cuidado com as emoções. Então, eu quero destacar aqui fazer uma recapitulação, dando um destaque para esse conteúdo, e também eu entrei num aspecto da felicidade. Então, eu tenho uma perspectiva de trabalhar os conteúdos de uma forma positiva. Então, quando eu falo sobre cuidar das emoções, eu não quero ficar colocando os aspectos negativos, a ansiedade, o medo, a preocupação, os aspectos que são preocupantes. Eu quero colocar os aspectos, em primeiro lugar, colocar os aspectos positivos, aquilo que eu entendo como sendo necessário para que você faça, para que você desenvolva e cresça. Então, recapitulando aqui, quando eu entrei no conteúdo de cuidar das emoções, eu falei a respeito de pensamentos. Então, os seus pensamentos geram sentimentos e emoções em você. Quando você concentra o seu foco, olha somente as coisas negativas, você vai gerar sentimentos e emoções negativos. Então, você precisa ter um equilíbrio naquilo que você pensa, naquilo que você está concentrando os seus pensamentos. Os seus sentimentos, que são reflexo dos seus pensamentos, vão se tornar em comportamentos, em atitudes, em coisas que você realiza. Esses comportamentos, repetidamente, eles se tornam em hábitos. E os seus hábitos e atitudes reforçam aquilo que você pensa. Então, quando você pensa negativamente, você fica, não dá certo, não dá certo, não dá certo, aí esse sentimento te deixa para baixo. Aí você vai tentar fazer, quando a coisa dá errado, você fala, olha, eu falei que não ia dar certo. Daí, quando você vai pensar de novo a respeito do assunto, fala, não adianta, porque eu já pensei e não deu certo. Então, você precisa pensar de uma maneira a se concentrar positivamente nas circunstâncias. Por que que isso é importante? Aí eu entrei no conteúdo da felicidade, na aula seguinte, trazendo um estudo de um professor chamado Arthur C. Brooks, professor de Harvard, cientista social, escritor de livros lá nos Estados Unidos, e ele tem uma pesquisa bem ampla, bem extensa a respeito de felicidade. E ele fala que a felicidade depende de 3 fatores. Esses 3 fatores são a genética, grandes episódios que acontecem na sua vida e as escolhas que você faz. Quando eu compartilhei esse conteúdo, eu falei, a parte genética e os grandes episódios eu não vou discutir. Genética porque é uma herança, você recebeu isso como herança, e os grandes eventos são esporádicos, eles não acontecem todo dia. Uma viagem legal, o casamento, o nascimento de filhos, a formatura, essas coisas acontecem de tempos em tempos. Mas eu concentrei o meu conteúdo nas escolhas. Por que nas escolhas? Porque as escolhas, elas são decisões diárias, a cada instante você decide fazer. Você decide ajudar, você decide colaborar, você decide contribuir, você decide trabalhar, você decide ficar triste, você decide ficar lá intocado dentro do quarto, agora na quarentena, se enchendo de tédio. É uma decisão sua. Ah, professor, mas eu gostaria de sair, eu gostaria de fazer isso, fazer aquilo. Mas você pode escolher fazer outras coisas, ler, aprender um idioma, talvez. Hoje tem tantas escolas de inglês fazendo conteúdo, compartilhando conteúdo grátis nesse período da quarentena. Você pode planejar algo para o seu futuro, você pode aprender a desenhar, a fazer tantas coisas. Então, o tédio, ele só vence você se você deixar. Ainda recapitulando, eu falei que as suas escolhas elas estão baseadas em 4 grandes áreas, que são família, amigos, estudos e a fé.
Família, amigos e estudos é onde você vai investir 99% do seu tempo. Ou você está na sua casa, dormindo à noite, ou no seu dia a dia ali com os seus familiares, ou você está em contato com os seus amigos, talvez da rua, talvez do prédio onde você mora, talvez do bairro onde você mora, ou você está nos seus estudos, ou você vai estar no colégio, agora nesse período de quarentena, no caso, assistindo às aulas virtuais aqui, ou fazendo atividades, estudando, fazendo coisas desse tipo. Um desses 3 blocos você vai estar. E em qualquer um deles você precisa aplicar fé. Então, Arthur C. Brooks, no estudo que ele fez lá em Harvard, ele determinou lá cientificamente que a fé é um elemento de potencializar a felicidade. E eu trouxe para vocês alguns textos bíblicos, o principal deles é Hebreus 11, 1, que diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, daquilo que nós não estamos vendo. A fé é uma convicção interna. Lembra nas aulas presenciais que eu expliquei para você espírito, alma e corpo? Então, quando eu falo sobre espírito, alma e corpo, eu estou dizendo que a fé habita no espírito e ela impulsiona, ela motiva, ela empurra os demais elementos do seu ser, da sua composição, que é a alma e o corpo. E a fé, ela precisa estar no ambiente da família, ela precisa estar no ambiente dos amigos, ela precisa estar no ambiente dos estudos. A fé é um elemento potencializador na sua vida. É a fé que vai te levar para frente. Quando você não tem fé, você abre espaço para uma falta de esperança, para uma desesperança. E é isso que acontece com a maioria das pessoas quando elas olham a pandemia agora, esse período de quarentena, e elas falam, ai, nunca vai acabar. Meu, todos os processos de pandemia que o mundo passou, teve fim. Então essa aqui também não vai ser diferente, ela vai acabar. O problema é que as pessoas perdem a perspectiva da fé. E elas começam a olhar as coisas tão distantes, tão longes, e aí acabam se concentrando só nos problemas. Então a fé ela é fundamental para você. O outro aspecto que é muito importante daí que eu estou recapitulando aqui, eu falei que nas escolhas, e aí você vai praticar as suas escolhas na família, amigos, estudos e fé. Existem 2 questões aqui que você precisa se concentrar e entender. Primeira questão, as escolhas não podem estar focadas na sua área de preocupação. O que eu chamo, né? Ah, professor, o que é a área de preocupação? A área de preocupação é aquilo que está fora do seu alcance, está além do seu alcance. Eu tenho dado o exemplo nas aulas presenciais, nas aulas, perdão, ao vivo, não presenciais, aulas ao vivo, que eu gostaria de estar dando as aulas presencialmente. Eu gostaria de estar lá no colégio, dentro da sala de aula, olhando para o rosto de vocês, interagindo com vocês, conversando, ouvindo vocês, vendo as reações que vocês têm diante do conteúdo que eu coloco. Isso eu preciso, faz parte da minha essência como professor. Porém, nesse momento de pandemia, a escola não pode abrir, há uma determinação da Secretaria de Saúde do município, há um decreto do prefeito, há uma ordem do governador, há todo um processo de estado de emergência instituído sobre o país. Então, nós não podemos fazer isso. Isso é impossível, legalmente falando. Então, se eu ficar aqui, ai meu Deus, eu queria estar dentro da sala de aula, eu queria ir para lá, eu queria ver a aula, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Toda vez que você se concentra naquilo que está fora do seu alcance, você expande, cresce, aumenta a sua preocupação. Você cria espaço para ter ansiedade, para ter medo, para deixar a angústia entrar na sua vida. Então, não que você não olhe para isso. Ah, eu preciso me informar como que está a quarentena, o que pode fazer, o que não pode fazer, que cuidados eu preciso tomar. Isso eu preciso estar ciente, consciente dessas coisas. Eu preciso, isso faz parte da sua responsabilidade. Só que o problema aí é quando você gasta mais energia no que está fora do seu alcance do que naquilo que está no seu alcance. O outro aspecto é a área de influência. Então, quando eu falo de escolhas, então, lembra ali, pensamentos geram comportamentos que geram, pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos, que vão gerar hábitos. Dentro dessa sequência,
onde você deve concentrar os seus pensamentos, naquilo que é bom, naquilo que é positivo. E eu trouxe daí como primeiro aspecto de algo positivo a felicidade. A felicidade está baseada na genética, nos grandes episódios da sua vida e nas suas escolhas. E aí eu estou me concentrando aqui em detalhar para você a parte das escolhas. As escolhas elas vão ter ação, vão agir, vão se manifestar em 3 grandes ambientes: família, amigos e estudos. E para que essas escolhas sejam bem feitas, elas precisam estar com um quarto elemento ali, que é a fé. A fé em algo maior, em algo poderoso, em algo soberano, que nós, como cristãos, declaramos e aceitamos e recebemos como sendo Deus. Então, isso é a base daquilo que eu estou te falando. E aí, então, essas escolhas, elas têm que estar pautadas entre você saber escolher aquilo que está ao seu alcance e você saber que aquilo que está fora do seu alcance não deve ter uma concentração de esforço seu. Então, a área de influência é aquilo que está dentro do seu alcance, dentro da sua capacidade de ação, capacidade de agir para interferir. E aí, na sequência, então, a aula seguinte eu trouxe o primeiro aspecto que eu entendo que é área de influência para você, que é uma área de capacidade sua de agir e que te libera, que te dá condições para você avançar na felicidade. Se você não praticar isso, você vai acumular sobre você, vai trazer sobre os seus ombros, as suas costas, um peso e vai te impedir de avançar em felicidade, na questão felicidade. O que é o conteúdo? É o perdão, é a palavrinha mágica perdoar, a ação, o verbo perdoar. E eu coloquei 3 aspectos importantes. Perdoar está na sua área de influência, como eu acabei de falar. Então, perdoar está dentro do seu círculo de influência. Você pode perdoar. Você está nas suas mãos. O segundo aspecto que eu trouxe sobre o perdão é que o perdão é um benefício para você. Primeiramente, daí eu dividi o perdão em 2 pontos. Primeiramente, você deve pedir perdão a Deus por aquilo que você fez, ou talvez você tenha cometido de erro. E aí você precisa receber esse perdão, aceitar que Deus te perdoou. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Então, se Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar, então aceite esse perdão, receba esse perdão. E o segundo aspecto, daí você vai perdoar o outro. Então, primeiro, né, sabendo que perdoar é um benefício para você, primeiro você perdoa você mesmo, depois você perdoa o outro. Na sequência, eu falei que perdoar é uma decisão completamente pessoal. É você que decide perdoar. Não depende de outros, não depende de acontecer isso ou aquilo. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que falar assim, não, eu vou perdoar essa pessoa por o que ela fez por mim. Ou eu pedi perdão a Deus, eu reconheço que Ele é fiel e justo para me perdoar e eu aceito, eu recebo esse perdão na minha vida e eu quero tirar esse problema do meu passado, da minha mente. Então, isso é perdoar. Na sequência, então, ao longo dessas aulas, eu pedi para que você lesse a história de José. Se você não leu, eu recomendo que você pare aqui, leia a história de José. Eu enviei nos grupos de estudos do colégio, eu coloquei no plural também, então busque lá os arquivos a respeito disso, senão você pode ir até a Bíblia e ler em Gênesis do capítulo 37 até aproximadamente o capítulo 50. São 14 capítulos que contam a história de José. E eu quero hoje ler um texto que eu tirei lá da história de José para dar um destaque na sequência dessas aulas. O texto diz assim: José foi levado para o Egito, você sabe que ele foi vendido pelos seus irmãos, onde Potifar, oficial da guarda do faraó, né, capitão da guarda do faraó, comprou ele dos mercadores ismaelitas. O Senhor Deus estava com José, de modo que José prosperou. Tudo que José fez foi próspero. E aí, então, Potifar, né, a gente tem que entender essa realidade. Potifar era um homem importante dentro do Egito. E ele tinha uma grande propriedade. Ele era o capitão da guarda. Então, ele tinha uma casa principal na sua propriedade. E ele tinha provavelmente os estábulos dos animais, a área de plantação. E ele deveria ter lá uma casa de escravos, como se fosse uma senzala, se nós fôssemos aplicar
o conceito de história do Brasil, né? E os escravos eram levados para lá para trabalhar. Então o escravo chegava lá e ia morar lá naquele buraquinho lá, naquele provavelmente não tinha nem algo muito confortável para dormir, coisas assim, e ele estava lá. José estava naquele lugar. Mas Potifar prestou atenção e falou: "Pera um pouquinho, tudo que esse cara faz aí dá certo". E aí Potifar puxou José para morar na sua casa. Então ele recebeu uma promoção no seu trabalho. Quando Potifar percebeu, o texto continua aqui, que o Senhor Deus estava com José e que o fazia prosperar em tudo que realizava, Potifar ficou feliz por isso, se agradou de José e tornou José administrador de todos os bens. Potifar então deixou a seu cuidado, ao cuidado de José, a sua casa, e lhe confiou tudo que ele possuía. Então, nesse ponto aqui, o que eu quero trazer para você? Que é muito, muito importante. José, ele tinha opção de se concentrar nos seus problemas. Quais eram os seus problemas? Ele foi vendido pelos irmãos, foi maltratado pelos irmãos, virou escravo, ele era um homem livre, ele tinha o amor do seu pai, ele tinha uma propriedade, tinha ovelhas, tinha comida, abundância na sua vida, na sua casa. Mas ele foi vendido pelos seus irmãos como um escravo. Ao ser vendido como um escravo para a casa de Potifar, ele perdeu todos os privilégios que ele tinha. E aí então ele tomou uma decisão. Eu não consigo ver a vida de José de forma diferente. Ele tomou uma decisão. Ele falou: espera um pouquinho, os meus pais estão lá em outro lugar. Toda a vida que eu tinha, boa, a vida agradável, os presentes que eu ganhava, os bens que eu podia usufruir, estão lá. Eu estou aqui agora, tudo aquilo ficou para trás. Os irmãos que odiavam ele ficaram para trás também. Então José tomou uma decisão. Ele falou: olha, eu vou me concentrar no que eu posso fazer, não naquilo que está longe. Eu não tenho como, eu odeio ficar aqui perdendo tempo com, eu odeio meus irmãos, que meus irmãos me venderam, meus irmãos são injustos comigo. Meu pai não mandou ninguém atrás de mim. Meu pai deixou meus irmãos me maltratarem. Ele não ficou preocupado com aquilo que ele não tinha como resolver. E é isso que você precisa entender. José se concentrou no que ele podia fazer. Ele era escravo, ele estava lá na senzala com os demais escravos, estava lá colocado num buraco, lá não sei aonde, dormindo num chão duro, frio. Mas ele olhou para ele e falou: espera um pouquinho, o que eu sei fazer? O que está ao meu alcance? Qual é o próximo passo que eu posso dar? Qual é a próxima ação? Qual é a próxima realização? O que eu tenho? Potifar, quais são suas ordens aqui? Qual é o que eu tenho que estudar? Qual é a matéria que hoje eu vou receber aqui? Qual é a próxima prova que eu vou me dedicar e vou me esforçar para estudar para a próxima prova? Você está entendendo o que eu quero te dizer? Eu não gostaria, professor, de estar fazendo curso online. Eu não me matriculei na escola para fazer curso online. Eu queria fazer aula presencial. Eu sei que você gostaria. Eu também gostaria de estar dando essa aula presencialmente. Mas você precisa entender que o seu foco, tem que estar naquilo que você pode realizar. E assistir uma aula online hoje é o que está ao seu alcance. Estudar o conteúdo da aula depois é o que está ao seu alcance. Se dedicar dentro do que você pode fazer na sua casa, de ajudar os seus pais, a sua mãe aí, com uma louça, com arrumar a cama, com cuidar das coisas, tirar o lixo. Coisas simples da sua casa. O que está ao seu alcance. Foi isso que José fez. Ele começou a fazer pequenas coisas, pequenas coisas. E essas pequenas coisas começaram a mostrar para Potifar que José era especial. E Deus, ao perceber que José não estava se lamentando, Deus percebeu que José não ficava preso no passado. Deus falou: olha, José, eu tenho algo especial para a sua vida. Deus, mas meus irmãos me odeiam, meus irmãos me venderam, socorro, ai, ai, ai. Não olhe por esse lado. Olhe por aquilo que você tem. Quais habilidades você tem? Quais talentos você tem? Se concentre neles. Agradeça a Deus pelo momento que você está vivendo. Fala: Deus, obrigado porque eu tenho ficado mais tempo com a minha família. Obrigado porque eu tenho um recurso aqui, um aparelho de celular. Mas meu aparelho, professor, a tela está trincada, não sei o que, não é muito bom. Eu agradeça a Deus por aquilo que você tem.
Na sequência do conteúdo aqui, eu preciso compartilhar com você, antes de eu finalizar a aula. Então eu parei aqui no texto, né? O Senhor estava com José, Potifar deixou que ele se tornasse o administrador da sua casa. Aí eu trago esse diagrama que eu já apresentei para você outras vezes. As escolhas de José não estavam na sua área de preocupação, na área externa. As escolhas de José estavam na sua área de influência. José tinha o foco no ser, em quem ele era. Eu falei, quais habilidades eu tenho aqui, eu posso aplicar? O que eu posso fazer? Ele não concentrou o seu foco naquilo que ele tinha, porque na verdade ele não tinha absolutamente nada. Ele era um escravo, último da linha dos escravos na casa de Potifar. Então você muitas vezes concentra o foco no ter. E aí nasce essa maldita frase que é assim: ah, se eu tivesse. Ah, se eu tivesse mais dinheiro. Ah, se eu tivesse uma roupa tal. Ah, se eu tivesse um celular melhor. Ah, se eu tivesse aprendido isso ou aquilo. Ah, se eu tivesse. Ah, se eu tivesse. Pare de pensar no ah, se eu tivesse. Tire essa frase da sua vida. José, ao olhar para aquilo que ele tinha que fazer, ele não ficou ali pensando: ah, se eu tivesse aqui o cajado do meu pai para cuidar dessas ovelhas. Ah, se eu tivesse aqui aquela roupa bonita para eu poder aqui fazer o meu trabalho. Ah, se eu tivesse um calçado melhor para poder trabalhar. José não se preocupou com o que ele tinha ou o que ele não tinha. Ele se preocupou em quem ele era. E o que ele era é o que ele sabia fazer. Então, José, eu expandi aqui agora a área vermelha que eu expandi. José, ele pensou assim: ah, o que eu posso ser aqui nessa casa? Eu posso ser o funcionário mais dedicado. Eu posso ser o funcionário mais esforçado. Eu posso ser o funcionário que mais colabora com os outros. Eu posso ser a pessoa que mais estuda. Aquilo que eu não sei, me ensine a fazer porque eu quero aprender a fazer. Eu posso ser a pessoa mais agradecida a Deus. Quando você dedica o seu tempo em quem você é, você olha para dentro de si mesmo e fala: oh, espera um pouquinho, existe uma inteligência aqui, existe capacidade, existe condições de ir adiante, de avançar. Quando você passa a pensar dessa maneira, você muda o seu foco, você muda a sua forma de agir. José olhou para aquilo que ele poderia fazer, não para aquilo que ele perdeu, naquilo que ficou para trás ou naquilo que estava fora do seu alcance. Quando concentramos nosso foco em ser, tudo o que temos nos é suficiente. Ah, professor, eu queria ter um óculos melhor, eu queria ter um fone melhor, porque hoje eu estou esbanjando aqui com um fone da Razer, né? Um fone top aqui. Roubei ele do meu filho, que roubei modo de dizer, né? Peguei emprestado. Para que o som fique melhor para você. Então, assim, o meu computador não tem um microfone muito bom, então minha aula não fica boa. Não me interessa se tem. Qual é a melhor coisa? Ah, tem um fone. Pô, mas fica um bolachão na minha orelha aqui, meu rosto não fica bom com ele. Não me interessa. Eu preciso dar a aula de uma forma que fique melhor. Então, o microfone do fone é melhor? É o fone que eu vou usar. Eu me concentro em ser, não em ter. Eu não fico me preocupando, mas eu preciso. Aquilo que está nas minhas mãos é o suficiente para mim. Quando você concentra o seu foco em ser, você tem uma facilidade de perdoar, porque você sabe que você é. Eu sou filho de Deus, Deus me ama, Ele me perdoou. Se Ele me perdoou, eu também tenho a capacidade de perdoar. Quando você concentra o seu foco em ser, é possível ser grato com aquilo que está ao seu alcance, está em suas mãos. Então, nesse momento, quero caminhar aqui para a finalização desse conteúdo. Eu fiz uma pequena recapitulação a respeito das aulas, das últimas 5 aulas que nós tivemos, falando a respeito dos seus pensamentos, que geram sentimentos e emoções, que geram comportamentos, que vão gerar os seus hábitos, vão fazer com que você se torne, vão moldar o seu caráter, as suas atitudes. Na sequência, eu abri o assunto da felicidade. Por quê? Porque eu quero que você pense na felicidade e não pense na infelicidade ou na tristeza. Porque se eu estou dizendo que o pensamento é a base dos seus sentimentos, eu quero que você olhe para a felicidade. E eu estou explanando um pouco mais o conteúdo felicidade para você, na verdade, bem mais, né, em várias aulas. E comecei falando que a felicidade vem dos seus genes, dos grandes episódios que acontecem na sua vida,
mas principalmente vem das suas escolhas. E as suas escolhas, elas estão concentradas no ambiente da família, no ambiente dos amigos e no ambiente de estudo, ou eu chamei em algumas aulas de áreas de interesse, áreas onde você tem afinidade. É ali que você vai concentrar as suas escolhas. Mas também coloquei que nenhuma dessas 3 grandes áreas da sua vida tem sentido se você não aplicar a fé. E a fé, ela precisa ser aplicada em algo superior a você, maior do que você. E esse algo, nós, como cristãos, como sendo um colégio cristão, é evidente que nós cremos que é Deus. Em algo transcendental, soberano, sobrenatural. E nós sabemos que Deus, ele é poderoso para trazer, para alimentar essa fé em nossos corações. Então, quando você aplica a fé nas situações da família, nas situações entre as suas amizades, nos seus estudos, você começa a criar uma esperança, uma perspectiva de futuro. Você olha para frente com mais otimismo, com mais ânimo, com mais vontade. Então, essa fé vai fazer você declarar palavras boas, vai fazer com que você concentre as suas atitudes de uma forma positiva e boa. Na sequência, eu falei a respeito entrando no aspecto das escolhas, eu trouxe um conteúdo mais específico. Eu falei, olha, dentro das suas escolhas, um ponto que é fundamental para a sua vida é você aprender a perdoar. O perdão, ele é importante porque ele nos livra, ele nos liberta de coisas que ficaram no passado, de uma ofensa que você recebeu, de um erro que talvez você tenha cometido e você fica se cobrando sobre esse erro. Então, isso é importante, você avançar através do perdão. Isso vai gerar felicidade em sua vida. E aí, então, eu falei também sobre a questão das escolhas, né, a área de influência e a área de preocupação. E hoje eu trouxe um conteúdo, comecei um conteúdo um pouquinho diferente, mas que vem na mesma sequência, que é o foco em ser e não em ter. Muitas pessoas estão concentradas em ter e ficam olhando para o outro, para aquilo que o outro tem, e falam, se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse aquela casa, se eu tivesse. E aí ela vive uma vida infeliz porque ela se preocupa com o que o outro tem e não com o que ela tem. Ela não olha para os recursos que ela tem, que estão disponíveis para ela. Então, o que eu trouxe para você aqui é, mantenha o foco em ser. Ser o mais dedicado, ser o mais estudioso. Mas hoje, quando você mantém o seu foco, e é isso que eu quero falar na próxima aula, o seu foco em ser, você vai fazer com que a sua área de influência cresça e aumente, e você vai atingir a área de preocupação e vai trazer para dentro da área de influência questões que você hoje não tem como agir, não tem como atuar. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Deus abençoe muito a sua vida. Que você fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Um abraço para vocês. Até mais.